quem você escolhe ouvir? A quem você ouve? E como você escolhe quem vai ouvir e quem não vai ouvir? Como você escolhe em que informação acreditar e em qual informação não acreditar? Como você escolhe qual caminho escolher quando duas pessoas diferentes te apontam o caminho e te apontam caminhos diferentes? É uma decisão difícil, mas é uma decisão que está todos os dias à nossa porta. Todos os dias nós recebemos ajudas, orientações, direções, guias. Nós recebemos pessoas que falam assim, vamos por aqui, outros falam, vamos por ali. Nós temos isso em todas as áreas da nossa vida, né? Se nós, por exemplo, pensarmos na questão política, nós temos visto aí o nosso país dividido em opiniões, porque umas pessoas dizem que o caminho é esse, outros dizem que o caminho é aquele. E quem você escolhe ouvir? Que caminho você escolhe tomar? A Bíblia sempre fala do valor dos conselhos, mas diz que nós devemos prestar atenção aos bons conselhos. Talvez o desafio seja pensar como identificar um bom conselho e um mau conselho. Hoje nós estamos lendo aqui na nossa porção do Novo Testamento, da Bíblia 365, o livro de Atos. Estamos no capítulo 27, já no final quase do livro de Atos aqui. E temos o apóstolo Paulo sendo levado para Roma, para o julgamento, porque ele apelou para César. E nós temos Lucas se incluindo, Lucas que escreve Lucas que escreve Atos, que é o autor do Evangelho de Lucas, Ele se inclui aqui, se você olhar no primeiro versículo do capítulo 27, quando chegou a hora, zarpamos para Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio. Então Lucas vai narrando, dizendo que ele estava junto e acompanhou Paulo nesse processo aqui, e ele vai dando testemunho dele do que aconteceu. E ele vai dizer que já na primeira parada que eles tiveram em Sidom, Paulo encontrou bondade desse Júlio aqui. O Júlio permitiu que Paulo desembarcasse para visitar algumas pessoas que ele conhecia, para coletar algumas doações. Paulo desembarca, coleta, volta. Então parece-me que nós estamos aqui vendo um clima agradável, um clima de paz, um clima de tranquilidade. E Paulo demonstra que não tem interesse em não chegar a Roma, não tem interesse em fugir. Ele está interessado em continuar, prosseguir aquela viagem e cumprir, Tanto é que o apelo foi dele, então cumprir toda a legislação ali de Roma, da época. Bom, o texto vai dizer que depois dessa parada eles tiveram muitas dificuldades. Por vários dias e depois navegamos vagarosamente, ao versículo 7, com muita dificuldade para andar porque os ventos eram contrários. Eles estão enfrentando uma época do ano que tem um vento que não é favorável a eles, e eles chegam a um porto aqui, a Bom Portos, perto de uma cidade de Lazéia. E o texto diz que eles já tinham perdido muito tempo. Diante desse cenário de muita dificuldade, de vento contrário, de perda de tempo, de risco para o navio, de risco para a carga, de risco para a tripulação, o apóstolo Paulo vai conversar com o capitão, com os oficiais do navio. O final do versículo 9 diz que Paulo vai tratar essa questão de ficar ali com os oficiais do navio. E Paulo diz assim: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Paulo dá uma informação. E o oficial do navio, o oficial encarregado do navio e o proprietário, na verdade o capitão do navio e o proprietário, é o que diz aqui no versículo 11, falaram que não, vamos prosseguir. Paulo tinha um interesse, manter a integridade, manter a paz, manter a vida, por mais que demorasse.
O texto não nos diz quais eram os interesses do proprietário do navio, qual é o interesse do capitão, se era chegar mais cedo, se era cumprir uma meta, se era pegar outra viagem em seguida, se era passar o inverno num local mais confortável, onde ele sabia que ele ia ter mais benefícios. Eu não sei quais eram os interesses dele. Mas os interesses deles fizeram com que os oficiais do navio continuassem a viagem. E Paulo, que deu uma boa orientação sem interesse próprio, foi ignorado. Qual foi a consequência disso? A consequência foi que eles seguiram viagem e sofreram muito, tiveram imprevistos, até começaram bem, né? Começou um vento bom e eles começaram, mas depois apareceu um vento com força de furacão, está lá no versículo 14, e soprou o navio, os marinheiros não conseguiram manobrar o navio e desistiram, está lá no versículo 15, deixando que o navio fosse levado pela tempestade, e o navio foi castigado aquele dia. No versículo 18 diz que no dia seguinte ainda continuava o vendaval e a tripulação começou a lançar fora a carga do mar. A primeira coisa que Paulo tinha falado que ia sofrer prejuízo, né? No terceiro dia, removeram até parte do equipamento do navio e jogaram fora. É a segunda coisa que Paulo falou que estaria em risco, o navio. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. A tripulação não morreu ainda, mas a esperança já se foi. Eles foram avisados disso. E também foram orientados por outras pessoas a assumir o risco. A questão é, nós não estamos falando aqui que Deus disse, não estamos falando que um anjo disse, estamos falando apenas da inteligência que Deus nos deu. Deus nos deu inteligência para ouvir pessoas, ouvir conselhos e avaliar. Uma das coisas que devem ser avaliadas é quais são os interesses dessa pessoa que me dá conselhos, não é? Por exemplo, alguém que vende viagens vai te dar um conselho para você viajar. Mas também, de repente, uma pessoa que, o seu psicólogo, por exemplo, que sabe que você está sobrecarregado, vai te dar um conselho também para você viajar. Qual é o interesse de um e qual é o interesse de outro, né? Se você se debruçar aí sobre os interesses, né, vai descobrir que às vezes o que estão te oferecendo nem sempre é bom para você. Nem sempre é o melhor caminho, nem sempre é o caminho certo. O que eu aprendo com esse texto, querido, e que espero que você aprenda também, que você aprenda a avaliar. Quando alguém chega para você e fala, olha, o caminho é esse, tem que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, avalie. Não se venda com facilidade, não se dê com facilidade, avalie as intenções, avalie os propósitos. Por que essas pessoas estão dizendo isso? Muitas pessoas vão dizer coisas boas para o seu bem. E quando você entender que esse é o caso, siga as orientações, obedeça. Quando você vê que não há interesse próprio da pessoa, mas que é o benefício para você, obedeça. Quando você vê, por exemplo, Deus passando aqui na Bíblia orientações para a minha vida e para a sua vida, essas orientações não ajudarão a Ele, não farão Ele mais forte, não o farão mais poderoso, não o alimentarão, não darão para Ele um futuro melhor, não. Deus não está interessado na santidade dEle, na perfeição dEle, quando manda você fugir do pecado, quando manda você praticar a santidade, quando manda você falar a verdade, quando manda você ser honesto, quando dá orientações aqui, assim, que te deixam entendendo que você deve colocar a sua cabeça para funcionar e fazer a melhor escolha. Não é para mudar quem Ele é, é para mudar quem somos. É para nos fazer mais parecidos com Ele. É para nos fazer pessoas mais sábias. Eu entendo que você pode, muitas vezes, em todas as vezes, orar e pedir para que Deus te abra os olhos, pedir para que Deus faça milagre, que Deus fale com você de maneira sobrenatural, e Deus pode fazer todas essas coisas. Mas eu quero que você entenda que, naturalmente, Deus te deu sabedoria para avaliar se os conselhos que você recebe são bons ou não, se você deve segui-los ou não, e quais você deve seguir. Que Deus te abençoe, abra os seus olhos, o seu coração, que Ele fale contigo, mas que Ele te ajude a usar a sabedoria que Ele te deu para fazer o que é certo. Um grande abraço, foi uma bênção ler com você mais um trecho da Bíblia, seguindo a sequência aqui da Bíblia 365.
Ontem a Gabi me avisou que nós já passamos da metade, já estamos aí na segunda metade, então graças a Deus por isso, né? Já estamos andando aí rumo ao final dessa jornada de lermos a Bíblia toda em um ano, né? E lermos 2 vezes ainda o livro de Salmos dentro desse ano. Uma bênção. Se você entende que essa mensagem pode ajudar outras pessoas a pensarem melhor, avaliar os conselhos, compartilha esse vídeo aí, manda nos grupos dos seus amigos, põe lá na sua timeline do Facebook, no Instagram, né? Põe aí onde... Eu sou da época do Facebook ainda, né? Na verdade, eu sou da época do Orkut ainda, mas esquece isso aí. Então, põe onde você entende que outras pessoas podem ver, né? E ser abençoadas com esse texto e com essa reflexão. Antes de ir embora, deixa aquele joinha no vídeo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima leitura aqui, lendo a Bíblia, se Deus assim quiser.